Oi gente, eu sou Nayara Neves, jornalista, e você tá no primeiro vídeo do meu canal. Aqui a gente vai falar sobre política brasileira. Eu sei, talvez depois de vários anos seguidos de forte turbulência nesse quesito, a gente esteja cansado de falar sobre esse assunto. Ainda mais agora, início de 2022. Só que exatamente por isso, início de 2022, a gente tem que falar disso de forma simples, direta e racional. Porque é ano de eleição, a gente precisa aprender a parar de ficar procurando heróis e mitos para votar, até porque essa história de mito não tá dando muito certo. O assunto pode parecer chato, de longe talvez, mas se a gente for reparar a fundo, a política brasileira é bem parecida com Game of Thrones. Vários políticos buscando ainda mais poder, mas quem está se queimando com o fogo do dragão é a gente, o povo. E a primeira pauta é sobre ele, quem está no topo do poder, quem está com a faca e o queijo na mão, mas a política econômica vive deixando o queijo mais caro, assim como outros alimentos. Isso mesmo, a primeira pauta é sobre ele, o Jair Bolsonaro. Até porque a gente precisa entender para quem o Bolsonaro governa, porque às vezes pode parecer meio confuso. Bom, talvez o Bolsonaro diga que governa para os pobres, até porque recentemente ele lançou o programa Auxílio Brasil, que é um programa de transferência de renda para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Só que o programa é inspirado, para não dizer copiado, de um outro bem famoso dos governos petistas, o Bolsa Família, que chegou ao fim em novembro do ano passado, após 18 anos. Aí talvez vocês me digam que o programa Auxílio Brasil é bem melhor que o Bolsa Família, porque os valores são maiores. E eu não quero tirar o mérito disso, é um ponto muito positivo sim, só que a gente tem que lembrar que a inflação hoje passa dos 10% e diminui o poder de compra de qualquer um, imagine, de quem recebe R$400. E aí vale lembrar que em São Paulo, por exemplo, a cesta básica passa dos R$700 e na maioria dos estados dos 650. Outro ponto é que o Bolsonaro pode dizer que zerou a fila de pessoas que estavam esperando a inclusão no Bolsa Família, incluindo elas no Auxílio Brasil. Isso é verdade até a segunda página, porque as pessoas que esperam a partir de dezembro para entrar no Auxílio Brasil acabaram ainda não conseguindo. Bom, talvez o Bolsonaro diga que zerou a fila de pessoas que aguardavam a inclusão no programa Bolsa Família, incluindo elas no Auxílio Brasil. Isso é verdade até a segunda página, porque, segundo uma matéria do UOL, as pessoas que esperam a partir de dezembro ainda não foram incluídas no programa. Claro que com essa crise econômica gigantesca, a pobreza só avança e, consequentemente, o número de inscritos só sobe. Ainda sobre o Auxílio Brasil, talvez a gente deva questionar se o programa não é uma medida eleitoreira, porque, coincidência ou não, foi lançado em ano véspera de eleição e tem data para acabar em dezembro de 2022. É claro que isso não anula a possibilidade de prorrogação ou até mesmo a criação de outro programa de transferência de renda. Veremos. Outro programa de transferência de renda que fez bastante sucesso foi o auxílio emergencial lançado no início da pandemia de Covid-19, que muita gente acredita que foi caridade do Bolsonaro. Eu já vi gente falando que era o dinheiro do Bolsonaro. Só que eu acho que talvez não seja bem assim, até porque o Bolsonaro não deve ser um contribuinte muito bom. Ele, há anos atrás, já admitiu, por exemplo, que sonegava impostos. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. No início da pandemia, lá em março de 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para não desamparar os trabalhadores informais de baixa renda, anunciou o programa Auxílio Emergencial de R$200. Só que a Câmara dos Deputados discutiu um aumento para R$500. E com uma tremenda chance de sair derrotado, o Bolsonaro foi lá e deu o checkmate anunciando R$600. É aquilo, né? Quem quer faz. Bom, talvez o Bolsonaro então esteja governando para a classe média que elegeu ele em peso nas eleições passadas. Talvez se a gente considerar que a alta do dólar e a inflação altíssima como tá reduza muito o poder de compra, eu acho que não. Alguns bolsonaristas vão dizer que a culpa do governo Bolsonaro não ter engrenado na economia seja dos governos anteriores e da pandemia. Me diz uma coisa, você investir num país onde o presidente ameaça o tempo todo a democracia e gera uma estabilidade política que, consequentemente, gera estabilidade econômica? Porque eu acho que eles não ficam muito animados com o Bolsonaro interferindo o tempo todo na Petrobras, tentando furar o teto de gastos.
Eles não gostam muito disso, não. Fora que o presidente não anda trabalhando muito, porque tá andando de moto, ou jet ski, ou fazendo campanha eleitoral antecipada desde 2019. Isso já responde a minha terceira pergunta. Não, o Bolsonaro não tá governando para os mais ricos. É claro que nem sempre ele vai contra eles. Eu sei que muita gente se depara com essa figura o tempo todo nos noticiários, mas talvez para entender para quem o Bolsonaro governe, a gente precisa entender quem é ele desde o comecinho. Então vamos dar uma pincelada na biografia dele. Antes da vida política, o Bolsonaro iniciou a formação militar dele na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Lá ele cursou educação física e paraquedismo. Hoje, ele que é capitão da reserva, saiu da ativa após ter iniciado uma confusão lá em 86, escrevendo um artigo para a revista Veja com o título "O salário está baixo". Vejam, né? A contradição dos tempos. Sindicalista é ele, né? Isso foi considerado uma grande indisciplina para a alta cúpula do Exército. No ano seguinte, também na revista Veja, veio à tona um plano atribuído ao Bolsonaro e ao outro colega dele, o capitão Flávio Passos, de explosão de bombas na Vila Militar da AMAN, caso o reajuste dos militares ficasse abaixo de 60%. Vale ressaltar que, segundo eles, o plano não tinha intenção de deixar feridos. Eles queriam apenas assustar o ministro da época, o general Leônidas Pires Gonçalves. Na época, eles negaram a autoria do plano, mas não deu outra, o general queria a cabeça deles e eles foram julgados pelo Supremo Tribunal Militar, que decidiu não afastar eles por falta de provas. Mesmo assim, depois da treta, ele perdeu espaço nas Forças Armadas e ingressou na carreira política. Em 88, depois de se candidatar a vereador, foi eleito e passou a condição de capitão da reserva. 2 anos depois, ele se elegeu como deputado federal pelo Rio de Janeiro, cargo que ocupou por 27 anos até se tornar presidente. Durante esses vários anos como deputado, o Bolsonaro teve apenas 2 projetos de leis aprovados e passou por mais de 8 partidos. Atualmente ele integra o PL, que é presidido pelo Valdemar Costa Neto, figura conhecida por ter sido preso por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no processo do Mensalão. Também não é novidade que 3 dos 5 filhos do Bolsonaro ocupam cargos eletivos. O Flávio é senador, o Eduardo deputado federal e o Carlos Bolsonaro vereador. Tem gente que diga que ele é vereador nacional porque ele geralmente não fica no Rio de Janeiro, vive por Brasília ou até mesmo um deputado internacional, quem sabe, sempre está acompanhando o pai, né? Bom, os 3 estão sempre em destaque pela quantidade de besteira que eles fazem e dizem, mas o mais notável é o mais velho, o Flávio Bolsonaro, senador da República, que antes era deputado estadual pelo Rio de Janeiro e é acusado de fazer a famosa rachadinha. Para ser justa, não é só o Flávio Bolsonaro que é investigado por esse tipo de esquema. São vários deputados da Alerj que vão da direita à esquerda. Rachadinha até parece um nome bonitinho, né? Mas o termo jurídico utilizado para isso é peculato. O esquema da rachadinha envolvia a arrecadação do salário de assessores contratados para trabalhar no gabinete dos deputados, sem contar os funcionários fantasmas que iam na Alerj só para assinar a folha-ponto. Bom, esse apelido carinhoso parece até diminuir a importância do crime, mas, segundo o Ministério Público, o Flávio teria desviado milhões de reais. A gente não pode esquecer de outra figura bem emblemática nessa história. Cadê o Queiroz? Brincadeira, ele já foi encontrado em 2020, inclusive no imóvel de um advogado dos Bolsonaro, Frederico Wassef. O senhor emprestou a casa para ele? Não, porque eu não falei com o Queiroz, eu não tenho o telefone do Queiroz, eu nunca troquei mensagem do Queiroz. Então, o Queiroz pulou o muro, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? não vou poder avançar ainda hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer. O Fabrício Queiroz, ex-assessor de segurança do Flávio, era acusado de arrecadar o dinheiro dos funcionários e repassar ao Flávio. Ainda sobre o Queiroz, tem aquele episódio muito mais explicado dos 27 depósitos que ele fez a Michele Bolsonaro, que somaram 89 mil reais. Bom, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando os pormenores da rachadinha, mas o vídeo tinha o intuito de saber para quem o Bolsonaro governa. E, olhando para todo esse histórico, talvez a gente chegue à conclusão de que ele governa para a família brasileira. Ele governa sim, para a família dele. Acho que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou
Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Vários aliados já constataram isso e pularam fora do barco. O mais famoso é o presidenciável, o ex-juiz Sérgio Moro, que, quando era ministro da Justiça do Bolsonaro, constatou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal para proteger os amigos e a família. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Bom, fica aí a reflexão e se vocês puderem me ajudar a encontrar para quem mais Bolsonaro governa, comenta aí embaixo. E se puder, se inscreve no canal e dá aquele joinha para ajudar. Até o próximo vídeo. Beijos!